Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 26 de fevereiro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. MP dos Portos causa polêmica entre governo e trabalhadores. 3 medidas provisórias trancam pauta do plenário. Comissões permanentes do Senado que iniciam atividades. Supremo julga amanhã mandado de segurança que questiona a ordem de votação de vetos presidenciais no Congresso. E Senado cria um ombudsman para avaliar veículos de comunicação da Casa. Agora, no Senado em Dia. O Senado terá a semana movimentada, sobretudo por medidas provisórias. O cronograma de trabalho da comissão mista, que analisa a MP dos Portos, será definido esta semana. Quem traz informações sobre o assunto é a repórter Mariana Abreu, que está ao vivo no túnel do tempo daqui do Senado. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Depois de eleger o presidente, o vice e os relatores e ouvir representantes dos trabalhadores do setor dos portos, os parlamentares vão definir nesta quarta-feira o cronograma de trabalho da comissão mista que analisa a medida provisória 595. A proposta cria um novo marco regulatório para o setor portuário. Entre os objetivos da medida, segundo o governo federal, estão aumentar a competitividade dos portos públicos, atrair o investidor privado e melhorar a infraestrutura atual. Mas os trabalhadores do setor se dizem contra a medida. Eles afirmam que as novas regras vão gerar desemprego e vão sucatear os portos públicos. Para evitar paralisações e greves, o governo fez um acordo. Não vai regulamentar a medida provisória, nem realizar novas licitações até 15 de março. Nesse prazo, serão negociadas alterações. Entre as propostas das centrais sindicais está a concessão de incentivos para que os portos públicos se tornem mais competitivos. O relator da MP, Eduardo Braga, que é líder do governo no Senado, disse que vai ouvir representantes dos trabalhadores, dos empresários e de órgãos do governo. Tudo para chegar a um acordo e conseguir votar a MP. Além disso, Braga já tem mais de 600 emendas para analisar. Enquanto isso, o governo trabalha para votar aqui no Senado 2 das 3 MPs que trancam a pauta do plenário. A primeira MP regulamenta o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste e também autoriza créditos para o Banco do Brasil e a Caixa financiarem projetos de infraestrutura, agropecuária e ainda para empréstimos a pessoas físicas. A segunda amplia a desoneração da folha de pagamento para diversos setores e também concede outros benefícios. A renúncia fiscal é estimada em 16,4 bilhões de reais para os próximos 5 anos. Por fim, a terceira medida provisória abre crédito extraordinário ao Ministério da Educação, no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais, para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES. A tradição da casa é que a gente tenha votação terça e quarta. Provavelmente poderemos votar uma na terça e outra na quarta. As comissões permanentes do Senado que iniciam as atividades a partir de hoje. A primeira a eleger o presidente é a de Assuntos Econômicos. Veja os nomes indicados pelos partidos. Comissão de Assuntos Econômicos, Lindbergh Farias. Constituição, Justiça e Cidadania, Vital do Rego. Educação, Cultura e Esporte, Ciro Miranda. Relações Exteriores e Defesa Nacional, Ricardo Ferraço. Serviços de Infraestrutura, Fernando Collor. Direitos Humanos e Legislação Participativa, Ana Rita. Assuntos Sociais, Valdemir Moca. Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Blairo Maggi. Agricultura e Reforma Agrária, Benedito de Lira. Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, Zezé Perrella. Ainda falta definir o presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O Supremo Tribunal Federal julga nesta quarta-feira o mandado de segurança que questiona a ordem de votação dos vetos presidenciais aqui no Congresso. Os parlamentares aguardam a decisão para apreciar o orçamento de 2013. O plenário do STF vai dizer se a proposta orçamentária pode ou não ser votada antes dos vetos. Espero que o Supremo possa realmente, com a disposição que está tendo de se reunir essa semana,
e já definir, liberar para que o Congresso, né, a Câmara e o Senado possam votar o mais rápido possível. Nós já cobramos, eu mesmo já cobrei umas 2 vezes na tribuna, né, a necessidade urgente de se votar o orçamento. Os vetos até que é importante também, mas nesse momento a importância maior se dá para o orçamento da União. São mais de 3 mil vetos que a Casa precisa fazer, o Congresso Nacional. Se pode, antes de fazer isso, votar o Orçamento Geral da União. A Casa também precisa ter a, prerrogativa de definir como vai fazer esta votação, porque se nós não tivermos um mínimo de prerrogativa e competência, nós estaremos desequilibrando a democracia. O que é democracia? É o equilíbrio entre poderes, executivo, legislativo e judiciário. Estamos equivocadamente judicializando a política e politizando a justiça. Preocupações com o crescimento econômico e com a inflação dominaram os discursos no plenário nesta segunda-feira. O senador Cristóvão Buarque alertou para o risco de beneficiários do Bolsa Família retornarem à miséria, que, segundo o parlamentar, não está superada. O verbo superar quer dizer você ir além sem voltar. E o programa feito até aqui, que ninguém pode deixar de reconhecer o mérito de aliviar, de certa maneira, a fome, por exemplo, não conseguiu fazer essas pessoas superarem a pobreza. Elas voltarão à pobreza, por exemplo, se a inflação continuar. E tudo indica que a inflação vai corroer as transferências de renda. As declarações erráticas do ministro da Fazenda são apenas a manifestação mais evidente de um governo desnorteado. Há um problema sério à vista, o da inflação, sem que se saiba como debelá-lo. Há um desafio crônico, a falta de crescimento, sem que se faça ideia de como agir para reativá-lo. O que a Presidente da República tem a dizer a esse respeito, não se sabe. As previsões para o índice oficial da inflação, o IPCA, relativas ao ano 2013, são de 5,7. Um pouco longe do centro da meta, que é de 4,5, mas ainda assim, distante do teto, que é 6,5. O PIB deve crescer entre 3% e 4% este ano, no indício claro de recuperação econômica, em comparação com o que tínhamos crescido em 2010. Em suma, na esfera macroeconômica, a situação requer uma atitude alerta das autoridades. Mas estamos distantes de um contexto alarmista ou emergencial. Não tenho dúvidas de que estamos avançando na infraestrutura brasileira. É preciso avançar mais rápido, de forma mais acelerada, para que a infraestrutura ajude a combater a pressão inflacionária e faça com que o Brasil não volte a reaquecer a retomada de uma política monetária para fazer o enfrentamento da inflação. Não creio que seja esse o caminho necessário neste momento. Começou ontem o prazo para que o eleitor regularize sua situação junto à Justiça Eleitoral. Quem faltou a 3 eleições seguidas e não justificou a ausência tem até 25 de abril para ir ao cartório eleitoral com a carteira de identidade e o título de eleitor, além de pagar multa. O valor é de R$ 3,50 para cada eleição em que o eleitor faltou sem justificativa. O eleitor que perder o prazo terá o título cancelado, não poderá tirar passaporte ou carteira de identidade, além de ficar impossibilitado de receber salários de função ou emprego público. Quem trabalha em lojas, agências de turismo, salões de beleza e outros estabelecimentos comerciais será beneficiado por um projeto aprovado pelo Senado. A regulamentação da atividade de comerciário aguarda sanção da presidente Dilma Rousseff. Márcia é vendedora há 2 anos. O pouco tempo de experiência foi suficiente para reconhecer os benefícios da atividade, como o contato direto com os clientes, o que para ela ajuda no crescimento de qualquer profissional. A gente aprende muito com isso, é como se fosse um estágio para outras profissões. Inclusive tem pessoas que já me falaram que queria trabalhar como advogado e tudo mais, e que já fizeram isso para ficar um pouco mais esperto, um pouco mais mala na vida, né? O Congresso Nacional aprovou a regulamentação da profissão de comerciário. Caso sancionado pela presidente Dilma Rousseff, o projeto vai trazer benefícios para mais de 7 milhões de brasileiros.
O texto prevê jornada de 44 horas por semana. O expediente aos domingos e feriados deve ser determinado em acordo coletivo. O projeto também permite que o trabalhador seja contratado por horário corrido de 6 horas, com a empresa fazendo revezamento de profissionais por turno. Além disso, os comerciários só poderão ter descontado até 1% do salário com a contribuição sindical obrigatória. Nesse projeto, nós estamos garantindo a carga horária, a livre negociação, o piso salarial, estamos garantindo os cursos técnicos, estamos efetivamente garantindo que daqui para frente todo o comerciário brasileiro, e são milhões de comerciários, passarão a ter uma lei que garante a eles a profissão efetiva de comerciário, porque era muito distorcido, né? A própria negociação de como é que vai trabalhar nos feriados, sábado e domingo. Acho que a primeira coisa que nós temos que deixar claro para o trabalhador é que ele deixa de ter uma função e passa a ser uma profissão. Com isso, ele vai conseguir vários outros benefícios que virão advindo dessa conquista. Por exemplo, a instituição de um piso de salários que vai ser por negociação coletiva. O presidente da Federação dos Empresários do Comércio no Distrito Federal considera o projeto um caminho importante para que patrões e empregados saibam quais são as obrigações legais de cada um, inclusive quanto à carga horária. Eu acho que os que já praticam hoje as escalas, os que já fazem os bons comerciantes e que têm os seus trabalhadores cumprindo a carga horária preceituada na Constituição, não traz nenhuma dificuldade. Para aqueles que pensam em explorar ou que vem explorando, certamente é mais um instrumento que vai ter a fiscalização para fazer valer, cumprir o que diz a Constituição. Para Márcia, a regulamentação é um avanço importante. Tudo que vem a nosso favor, a gente recebe de braços abertos, né? Então, se vier mais coisas pela frente, melhor ainda. Então, o sindicato dos comerciários tem que correr atrás, tem que lutar por isso mesmo. Os vendedores também não podem ficar parados, né? Porque senão não funciona. Os veículos de comunicação do Senado serão avaliados por um ombudsman. O profissional vai analisar a cobertura jornalística e receber críticas e sugestões da população. Tudo o que acontece no Senado chega à sociedade pelos veículos de comunicação da Casa: rádio, jornal, TV, agência e internet. A partir de agora, todo o conteúdo divulgado na TV e nos outros veículos vai passar pela análise de um ombudsman. Na prática, um profissional responsável por fazer a crítica interna das publicações e noticiários, além de receber, avaliar e encaminhar as sugestões da sociedade. A intenção é melhorar a qualidade da informação oferecida aos leitores, ouvintes e telespectadores dos veículos da Casa. De acordo com a proposta, o ombudsman será um servidor do Senado e exercerá o cargo por 2 anos, vedada a recondução. Pela nossa ideia é que as pessoas sejam advertidas, informadas na página do Senado que existe o ombudsman da comunicação. O ouvidor vai caminhar isso para a área competente, específica, e vai se manifestar. Se é uma boa sugestão, está aceita a boa sugestão. Se é uma crítica, está aceita a crítica, ou então a crítica não é procedente, por isso, por aquilo. E nós vamos documentar tudo isso, sempre com o objetivo de melhorar o nosso trabalho. O presidente da Associação Brasileira de Ouvidores ressalta que o trabalho do ombudsman deve ser orientado principalmente pela transparência. Ele vai, através das reclamações, melhorar o serviço de comunicação e de imprensa do Senado Federal. Essa que é a atividade do ouvidor. Para isso, ele deve buscar sempre a transparência no trabalho dele e a maior eficiência possível. A criação do cargo estava prevista na reforma administrativa e foi um dos últimos atos assinados pelo ex-presidente José Sarney. Mas um projeto do senador Pedro Simon, em discussão na Casa, também trata do assunto. A diferença é que na proposta de Simon, o ombudsman seria alguém de fora do Senado. A figura do ombudsman era uma figura independente. Era uma figura que vinha de fora. Não tinha nenhuma ligação nem com a rádio, nem com o jornal, nem com a televisão, nem com a revista, com nenhum órgão de comunicação da Casa. Enquanto que o projeto do Senado, a figura do ombudsman é um cargo
indicado pelo diretor de comunicações. Então, vamos dizer assim, ele não tem a autonomia necessária. É uma preocupação louvável do senador Pedro Simon, mas eu acho que o ombudsman, ele não tem por que se preocupar em ser agradável, ele tem que se preocupar em ser eficiente, e ele tem uma delegação para agir, né? Ele mesmo próprio ombudsman, ele pode fazer críticas também. O nome do ombudsman do Senado ainda não foi definido. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.